Bom, boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa aula sobre direito constitucional. Nós terminamos no final do ano passado o conteúdo sobre controle de constitucionalidade, que é um assunto muito importante, né, muito palpitante nessa área de discussão de poderes, né, se o poder judiciário pode se intrometer em decisões do legislativo ou do executivo, né, nós vimos que existe essa possibilidade dentro do chamado controle de constitucionalidade. E agora, a partir de hoje, a gente vai começar a falar sobre os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são uma, uma conquista, né, do cidadão. Deixa eu abrir aqui a nossa Constituição. E aí, na nossa Constituição, a gente tem os direitos e garantias fundamentais, basicamente, no artigo 5º, né, mas, eu sempre falo para vocês, né, que não é só, né, não é só no artigo 5º. Nós temos direitos e garantias fundamentais espalhados por todo o texto da Constituição. Mas como aqui eles estão mais presentes, então a gente vai concentrar os estudos em cima desses dispositivos aqui. Então, o artigo 5º, que inaugura em que esse título 2, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, são aqueles direitos frente ao Estado para que o Estado possa ter limites, né, quando tende a avançar sobre os direitos dos cidadãos, né. Então aqui a gente tem os principais direitos fundamentais que nós podemos elencar, eles são previstos aqui no texto do artigo 5º, então se a gente lê aqui o caput, que é a cabeça do artigo, a gente vai ver: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade." Esses são, portanto, os direitos chaves que, a partir daí, durante todos os 78 incisos do artigo 5º, acho que são 78, 79, eles vão desdobrar esses direitos, né. Então, começando com o principal, o direito à vida, o primeiro deles, né, a gente tem algumas questões aqui interessantes sobre o direito à vida, né. O primeiro deles é com relação ao conceito, né. Nós já trabalhamos uma discussão sobre, eh, o a questão do aborto, né, e essa questão ela volta, sempre quando a gente vai trabalhar, a questão do ai, deixa eu abrir aqui a compartilhamento da janela, fica melhor. Então a gente primeiro se depara com o conceito do que é vida, né. No nosso Código Civil, eu sempre chamo atenção para vocês, o Código Civil é a nossa lei que trata sobre a discussão, de tudo o que a gente faz na nossa vida civil, né, desde quando a gente nasce, quando a gente atinge a maioridade, contrata, compra, vende, casa, adquire objetos, coisas, até quando falecemos, que aí tem a parte lá da herança, dos inventários, dos testamentos, etcétera. Então tem toda a parte da legislação da nossa vida toda, né. E uma das questões que estão legisladas no Código Civil, que tem fundo constitucional, é a questão do nascituro. Quem é essa figura jurídica do nascituro, né? É aquele ente que está concebido no ventre materno
mas que ainda não nasceu. Então esse ente, ele tem direitos ou não tem direitos, né. Então, para a gente saber o direito à vida até onde alcança, a gente precisa tratar dessa questão do nascituro. Então o conceito de nascituro, tecnicamente falando, é aquela pessoa que está é aquele ente que está concebido, mas ainda não nasceu, por isso que é nascituro. Depois que ele nasce, que ele rompe ali o parto, que ele nasce, e aí a gente tem uma pessoa. Se ele nasceu com vida, a gente considera perante o direito como uma pessoa, a chamada pessoa natural, que nós temos também a pessoa jurídica, mas a pessoa natural ela surge com o nascimento com vida. Bom, como é que a gente sabe que uma pessoa nasceu com vida, né? É a partir do momento que ela conseguiu respirar. Então, o bebê, se ele nasceu e respirou, ele é considerado tendo nascido com vida. Existem o exame, eh, que que é feito com o pulmão da criança para saber, obviamente, né, se a criança, faleceu, chegou a nascer ou já nasceu morta, que é o conceito de natimorto, pelo direito. É aquela pessoa que nasceu morta. Bom, eh, então se faz esse exame nos pulmões nos pulmões da criança, do bebê, se os pulmões, tiveram ar, significa que ela chegou a respirar, se ela chegou a respirar, significa que ela nasceu com vida e posteriormente faleceu. Se os pulmões não chegaram a entrar ar, significa que não chegou a nascer com vida, né. Isso tem repercussões para efeitos, de herança. Se a pessoa nasceu e depois morreu, então é uma situação. Se ela não chegou a nascer, é outra situação. Então, se ela nasceu e depois morreu, ali ela chegou a ser uma pessoa, ainda por um breve período de tempo, e aí ela herdou, hã, ela tem os efeitos de ser, um descendente daquela família, daquela mãe, daquele pai. Já se ele nasceu morto, ele não chegou a ser pessoa, e aí ele não conseguiu ter direitos. Mas enquanto essa discussão, se ele nasceu com vida ou se ele não nasceu com vida, ainda vai se desenvolver a partir do momento em que terminar a gestação, a discussão aqui é enquanto o nascituro está na condição de nascituro, ou seja, está dentro do ventre materno. Então, existem 3 teorias basicamente para explicar a função do nascituro. A teoria natalista diz que o nascituro, ele tem mera expectativa de direito, então ele só vai realmente ter direitos após o nascimento com vida. Aí sim que ele se torna uma pessoa com o nascimento e aí adquire direitos. Existe a teoria da personalidade condicional, que o nascituro tem direitos sim, então ele tem, possibilidade de alguém em favor dele exercer esses direitos, mas esses direitos vivem sob condição suspensiva. Se ele nascer com vida, esses direitos são válidos, se não nascer, os direitos não se não nascer com vida, os direitos não são válidos. E por fim tem a teoria concepcionista, que é a que o nosso, eh, código, preconiza justamente para garantir os direitos do nascituro desde a concepção. Então, pode-se tomar, por exemplo, posse de algum bem em nome do nascituro, pode-se fazer petição de herança, pode-se fazer alguns direitos em nome do nascituro. Então, isso é garantido pelo direito, né, a possibilidade de o nascituro, que ainda está no ventre materno, poder, ser, beneficiário de direitos, né. E aí surge uma outra discussão, né, que é exatamente se ele tem direitos
quais direitos ele tem. Se ele tem, inclusive, o direito à vida, que é esse, é o primeiro ponto. É o primeiro direito que a gente está trabalhando aqui, os direitos fundamentais, o direito à vida. E aí, para discutir se o nascituro, que é aquele que ainda está na barriga da mãe, tem direito à vida, é importante a gente ter em mente essas decisões da Suprema Corte, o habeas corpus número 124.306 e a ADPF número 54. Nós já conversamos sobre elas, sobre a ADPF 54 principalmente, que é no caso que o Supremo julgou, que refere-se à interrupção da gravidez de feto anencefalo. E no habeas corpus 124.306 é um julgamento isolado, não é um julgamento que tem efeito erga omnes e efeito vinculante. A gente já trabalhou sobre esses efeitos, né? Quando é que uma ação julgada pelo Supremo tem esses efeitos erga omnes e efeitos vinculantes. O habeas corpus 124.306, ele não tem esses efeitos que tem a DPF 54. Mas ele chamou a atenção porque uma turma do STF, nós temos duas turmas do STF, a primeira e a segunda turma, cada turma com 5 ministros. Uma turma do STF, nesse habeas corpus aí, 124.306, acabou dizendo o seguinte, que não haveria crime se o aborto fosse consentido, fosse efetuado até o primeiro trimestre de gestação. Então, essa decisão, esse precedente causou bastante impacto na comunidade jurídica, né? Que até então a única decisão que o Supremo tinha dado a respeito desse tema, aborto, era na DPF 54, que a gente já comentou. A ação de descumprimento, arguição de descumprimento do preceito fundamental. É um tipo de ação de controle de constitucionalidade em que se discutia a validade dos artigos, a recepção dos artigos do Código Penal que falam sobre o aborto, quando o feto fosse anencefalo. E a gente viu que o Supremo decidiu que, nesse caso dos fetos anencéfalos, não haveria punição pelo aborto. Então, seria possível haver a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. Bom, e nesse outro HC aí, nessa outra decisão, HC 124.306, o que o Supremo decidiu? Bom, o Supremo decidiu que, lembro, uma turma, né? Uma turma do Supremo decidiu que poderia ocorrer o aborto, e isso não seria crime, até o terceiro mês de gestação. E aí isso levantou várias questões sobre o direito à vida do nascituro, né? Afinal de contas, a gente viu ali que o nascituro, ele tem direitos, né? Desde a concepção são garantidos esses direitos. E o primeiro direito básico é o direito à vida. Bom, mas nesses precedentes, o Supremo entendeu que não, né? Que nesse caso, o direito da mãe seria mais, vamos dizer assim, mais forte e mais superior do que o direito próprio do nascituro. Nessas discussões sobre direito à vida, é muito interessante que o Supremo tem que fazer uma análise bem holística do que seria essa palavra vida, né? Qual era exatamente o seu alcance, onde é que iniciava a vida, porque se a vida é protegida constitucionalmente, está lá no artigo 5º, né? A gente viu aqui, né? Artigo 5º é o primeiro dos direitos fundamentais, direito à vida. Se a vida é protegida constitucionalmente, onde é que ela começa? Nessa ADI 3510, que é uma outra ação que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em que se discutia a constitucionalidade de uma lei federal que fala sobre células-tronco, que é a Lei de Biossegurança. Essa lei de biossegurança, ela permite que células-troncos embrionárias possam ser utilizadas para fins terapêuticos. Então, a grosso modo, você tem
dentro do embrião, aquele conjunto de primeiras células, aquelas células, elas são consideradas células tronco, e o que é uma célula tronco? É uma célula que pode se ramifi se pode se transfor pode se transformar em várias partes do corpo, em ossos, em sangue, em músculo. Então, se você tem um problema no músculo cardíaco, você pega as células tronco embrionária e programa elas para trabalhar, para recuperar o músculo cardíaco e injeta ela no músculo cardíaco e esse músculo volta a ter células, sadias. Se você tem um problema no fígado, no estômago e nos ossos e assim sucessivamente, no sangue. Então, o uso de células tronco para fins terapêuticos, células tronco embrionárias, ela, foi permitida no Brasil por essa lei de biossegurança. E essa lei de biossegurança, ela foi questionada, porque na verdade se a gente considera no nosso direito que desde a concepção o nascituro tem direitos, então ele teria o direito à vida. Então nessa ação 3510, eh, a discussão nela era saber se era possível, validar essa lei de biossegurança, porque essa lei de biossegurança, o que que ela falava no fim das contas? Que era possível aqueles embriões excedentários, aqueles embriões que não foram inseminados nas pessoas, nas clínicas de inseminação, aqueles embriões excedentes poderiam ser utilizados para, fins terapêuticos. Então você pegaria o embrião e retiraria as células troncos e ali programaria para que ela se transformasse no tecido que fosse necessário ali para curar aquela doença, aquela enfermidade. E essa lei foi questionada numa ADI, um legitimado que a gente já viu quem são os legitimados para as ações de controle de constitucionalidade, então um dos legitimados apresentou esse questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que a lei seria inconstitucional, porque, exatamente, eh, violava o primeiro direito lá do artigo 5º, que é o direito à vida. E no fim das contas, o que que o STF teve que decidir, né, ele teve que decidir uma coisa muito complexa do ponto de vista filosófico, né, de quando começa a vida. A vida começa a partir de que momento, né. Então, foi uma decisão bastante importante, significativa do STF, né. O relator na época era o ministro Carlos Aires Brito, hoje ele já é aposentado. E a posição que prevaleceu é que, se tem como, possibilidade de vida, não toda a vida, não é qualquer vida, mas sim uma vida que seja considerada vida viável, e essa vida viável é aquela a partir da qual o embrião está implantado no útero materno. Então, enquanto ele está no laboratório, enquanto ele está ali congelado, enquanto ele está ali fora do útero materno, ele não teria viabilidade. Não teria viabilidade se ele fosse reproduzindo sozinho, ele chegaria a um ponto que ele não teria mais como se reproduzir, então ele pereceria. Já dentro do útero materno, a partir do momento que ocorre a nidação, que é a fixação do embrião ao útero materno, aí sim haveria, o transporte dos nutrientes, haveria condições de viabilizar a vida. Então veja que é uma questão complexa, né. Então os embriões excedentários de inseminação, eles poderiam ser utilizados para fins terapêuticos? Você não estaria matando um embrião? O embrião tem vida? Então, foi basicamente essas discussões que o Supremo teve que trabalhar. E aí é muito interessante ver essa decisão, porque, lá contém várias visões sobre o que pode ser considerado o início da vida. Do ponto de vista genético, na visão genética, a vida começa com a fertilização. É quando há aquela individualização genética. Então, a partir daí da fertilização aconteceria a vida. Já a visão embriológica já é um pouco mais avançada, já diz que a vida inicia a partir da terceira semana.
que ocorreu a fertilização? Com o estabelecimento de uma individualidade humana. Eu não sei se vocês viram já na internet fotos, né, dos embriões, né, que quando estão muito, hum, iniciando ali a sua jornada, né, eles são muito parecidos com outros mamíferos, né, com outros animais, né. E a partir da terceira semana, segundo a visão embriológica, é que começa a haver uma individualidade humana. Outra visão, a visão neurológica, de que a vida só começa quando tem atividade cerebral no feto, e isso acontece entre a oitava e a 20ª semana, que é quando se desenvolve o tronco cerebral, o sistema nervoso, que aí sim é que se poderia falar em vida. Mas não tem só essa, né, essa é a visão científica, tem várias visões, né. A visão ecológica, que é uma outra visão, diz que a vida só começa quando o feto teria capacidade de sobreviver fora do útero materno. E isso só aconteceria a partir da 20ª à 24ª semana, que é quando ele teria os pulmões formados. Então, se por uma eventualidade tivesse que antecipar o parto por alguma razão, ele teria condição de sobreviver fora do útero. Bom, essa é uma visão, né. Já a visão metabólica, ela é uma visão meio holística, né, a vida é um processo contínuo, não existe um momento único para você dizer onde é que efetivamente começa a vida. Da perspectiva das visões religiosas, para o catolicismo, a vida começa com a concepção. Inclusive o Papa Bento XVI reafirmou essa posição da igreja contra o aborto e contra a manipulação dos embriões. Para o judaísmo, a vida começa a partir do 40º dia. Portanto, pela concepção religiosa do judaísmo, é permitido a pesquisa com célula-tronco e é admitido o aborto em casos específicos. Ainda na perspectiva religiosa, do ponto de vista do islamismo, do budismo, para o islamismo, a vida inicia quando Allah sopra a alma no feto, e isso acontece cerca de 120 dias após a fecundação. Já para o budismo, a vida é um processo contínuo e está presente em tudo que existe, então não tem como você definir exatamente o momento em que acontece a vida. Na visão do hinduísmo, a vida, alma e matéria se encontram na fecundação, marca o início da vida. O embrião possui uma alma e, portanto, deve ser tratado como humano. E o hinduísmo é contra o aborto, salvo no caso de risco de vida para a mãe. Perspectivas culturais diversas. Essas discussões sobre vida são muito complexas, né? Então, os Kung, que é um povo que vive no deserto do Kalahari, a vida para eles só começa após o bebê receber um nome, ou seja, muito depois do feto já ter nascido, já se tornar um bebê, ter respirado, mas enquanto não se der um nome, ele não tem vida, não se considera que ele tenha vida, né. Os inuits também é um outro grupo que vive no Ártico, consideram que a vida inicia após o nome que é dado ao bebê, ou seja, enquanto ele não tiver nome, não há vida. É curioso, né, essas visões de mundo. E a legislação brasileira, o que que diz sobre vida e o que que diz sobre morte? Bom, sobre vida diz que o início da personalidade, ou seja, a pessoa humana, ela surge com o nascimento com vida. O que que é o nascimento com vida? Quando a pessoa consegue nascer e consegue respirar. Lembra a ideia dos pulmões? Que vida só poderia haver com os pulmões, então, se nasceu, respirou, viveu, ainda que possa ter morrido na sequência. Mas o marco que importa para o início da personalidade é esse do respirar, que é isso que
atesta que a pessoa nasceu com vida. Agora, o conceito de vida está diretamente ligado à vida cerebral. Veja que quando o Supremo falou sobre a questão do anencéfalo, usou desse ponto de vista, né? Se o anencéfalo não tem cérebro, e se a gente considera uma pessoa que está morta, nós consideramos uma pessoa que não tem vida, quando cessa a atividade cerebral, com a chamada morte encefálica, então nada mais coerente do que considerar a vida a partir do tronco cerebral. Por isso que o anencéfalo não teria vida juridicamente protegida, como a gente conhece, justamente porque ele não tem cérebro. E sobre a morte encefálica, nós temos uma lei federal, a Lei Federal 9434 de 1997, que fala exatamente quando é que se considera, a morte encefálica, ou seja, quando é que a pessoa deixou de viver. Quando o cérebro não consegue mais, reagir ou não consegue mais mandar os comandos para o corpo, então o cérebro não funciona mais. Essa lei, inclusive, é a lei que trabalha a questão da doação de órgãos. A lei federal que fala sobre a doação de órgãos, vale a pena dar uma lida nessa lei, é bastante interessante. Então, isso é o que a gente pode considerar sobre a vida, que ela começa a partir do momento do desenvolvimento do tronco cerebral, né. Para nós, eh, tanto que quando não existe o desenvolvimento, do cérebro, o anencéfalo, é possível o aborto sem que isso seja considerado crime de aborto. Fora essas discussões todas, nós temos só um parêntese, né, nós temos atualmente uma ação direta na verdade, uma DPF, que discute não agora o anencéfalo, porque essa já foi decidida pelo Supremo, mas agora, o aborto em si, se é possível o aborto sem nenhuma questão, né, de anencefalia, microcefalia, malformação, ou seja o que for, né. Essa discussão ainda não está definitivamente decidida, o Supremo ainda está, analisando essa questão, e já foi feito audiências públicas sobre isso, foram apresentadas posições favoráveis ao aborto, contra o aborto, que a função da audiência pública é justamente essa, né, trazer, dados e argumentos para o debate, mas ao fim das contas o Supremo ainda não julgou, né, ainda não decidiu. Quando o Supremo decidir, aí finalmente vai ser uma decisão vinculante e obrigatória para todo o poder judiciário e para todo o poder executivo. Lembrando sempre que as decisões de controle de constitucionalidade não obrigam o legislativo, né, a gente já conversou sobre isso. Bom, aí fora essas questões todas que já são bastante complexas, né, sobre o surgimento da vida, nós temos agora, na nossa legislação, exceções ao direito à vida, porque muitas das vezes a gente considera assim: "Não, bom, a vida é o mais importante dos direitos, então ele está acima de todos os outros direitos", né, é um direito por excelência que deve estar sempre, quando ele entrar em confronto com outros direitos, ele vai sempre prevalecer. E na verdade não, a gente vai precisar sempre olhar o caso concreto para saber. Por exemplo, nos casos de aborto permitido no Brasil, então a gente tem o direito à vida, com relação ao direito à saúde da mãe. No caso, a saúde mental, no caso de gravidez gestante de estupro, então o direito à vida, de um lado, e degladiando com o direito à saúde do outro lado, né, no sentido de saúde mental, porque no caso de gravidez gestante de estupro, a princípio não há nenhuma malformação no feto, ou seja, ele não é anencéfalo, ele não tem nenhum problema, estrutural.
fisiológico. Mas a mãe sim, porque sofre uma violência e, portanto, ela, precisa de ter esse conforto, precisa de ter essa segurança de poder interromper essa gravidez, uma gravidez que foi fruto de uma violência, ela não, consentiu, é daí que é o caso de estupro, é uma relação sexual por violência, sem consentimento. Então, neste caso, o direito da mãe ao à sua ao seu bem-estar seria prevalecente sobre o direito à vida do feto. Outra situação é no caso de risco de vida da gestante, também é permitido o aborto no Brasil neste caso. E por fim, no caso da DPF 54 que a gente já comentou, nos casos de anencefalia fetal. Então o direito à vida, veja, ele não é que ele seja sempre o mais importante de todos os direitos. Ele pode, em determinados casos, perder, dependendo do confronto com um outro direito. Nós temos também previsão da pena de morte no Brasil, na nossa Constituição, no artigo 5º, o inciso 67, nós temos lá a previsão de pena de morte em caso de guerra declarada. Então, se em algum momento o Brasil declarar guerra, se fizer essa declaração de guerra, a pena de morte é instituída. E a gente já viu onde é que ela está prevista dentro do ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal Militar, tem vários dispositivos penais que são punidos com a pena de morte. Pois não, Pedro? E, professor, no caso, a pena de morte só pode ser usada caso o cidadão traia sua pátria A pena de ou morte, em outras a, ocasiões. a pena de morte vai ser aplicada sempre que a lei prevê. Então, a gente já comentou alguns casos previstos no Código Penal Militar. Código Penal Militar, se você fizer uma pesquisa aqui, ó, Código Penal Militar, você abre ele aqui e pesquisa morte, que são as penas, né, de morte. No caso aí, ela é executada por fuzilamento, né? E aí você vai passeando aqui pelos crimes e vai ver onde tem a previsão de pena de morte. Você vai encontrar daqui a pouco, alguns casos eu até lembro que a gente falou sobre deserção, traição. Bom, aqui ó, dos crimes do favorecimento ao inimigo, né? Traição, né? Então, imagina que o Brasil entrou em guerra, né? E se nós, brasileiros, trairmos o Brasil e formos presos e processados, e caso sejamos condenados, a pena pode ser a de morte. E está escrito aqui no artigo 355 do Código Penal Militar. Então, assim, Pedro, vai estar prevista a pena de morte aonde a lei disser que a pena é de morte. Se a lei disser que a pena é de prisão, é prisão. Se a lei disser que a pena é de morte, é de morte. E aí onde é que eu vou saber os crimes que é prisão ou que é morte? Eu vou ter que olhar o Código Penal Militar. Ó. Eu vou olhar, deixa eu ver aqui, vários crimes têm a pena de morte como, vamos dizer assim, como a pena máxima, né? Óbvio, né, que depois dessa não tem mais nenhuma, né? A coação ao comandante, informação ao inimigo, são vários crimes que têm a traição, covardia, espionagem, enfim, tem vários crimes, entendeu, Paulo? Assim, Pedro, aliás, tem vários crimes, e aí vamos
Vamos verificar no caso concreto, né, se a punição é pena de morte. Mas lembrando, a pena de morte só é possível no Brasil no caso de guerra declarada. Em tempos de paz, a lei está lá, né, vocês viram que ela está lá, escrita direitinho, tem a punição por pena de morte, mas ela não pode ser executada, porque em tempos de paz a pena de morte não é instituída no Brasil. Mas em tempos de guerra, se o Brasil declarar guerra, aí sim, é possível. Então você pode observar que a vida aí ela é um direito que perde em confronto com o direito, por exemplo, da segurança nacional. Esses casos, por exemplo, de traição, de informação ao inimigo, essas situações, não tem do outro lado vida discutindo, né? No caso lá da mãe, né, que o direito ao risco de vida no aborto, e tem a vida do feto, e tem a vida da mãe, você pode até ficar assim mais próximo que é vida contra a vida, né, a vida da mãe com a vida do feto. Mas no caso lá da pena de morte, não é a vida do outro lado, né, é a segurança nacional de um lado e a vida do do réu, do suposto traidor, enfim, do outro lado, né. Então é óbvio, né, se é a segurança nacional, isso quer proteger a vida de muita gente, né, não só a vida, patrimônio, propriedade, etcétera. Mas, não é um confronto direto, né. Então a morte a vida, ela vai ceder, em nome de um outro direito, que no caso ali é a segurança nacional. Então sempre não pode, a gente nunca pode dizer que a vida é um direito absoluto, que ele está sempre, prevalecendo sobre todos os demais direitos. E por fim a gente tem a legítima defesa e o estado de necessidade. A legítima defesa é um instituto bastante conhecido, a gente vê falar em filmes, né, que até no dia a dia mesmo a gente vê falar sobre essa legítima defesa, que é a capacidade da pessoa poder revidar, reagir, evitar uma lesão que esteja prestes a acontecer ou esteja acontecendo, de forma a poder salvar inclusive a sua própria vida. E nessa reação pode até matar o agressor. Então a vida do agressor em confronto com a sua vida, a vida do agressor, ela vai perder, né, o direito à vida dele vai sucumbir ao seu direito à vida. E às vezes nem precisa ser vida contra vida, às vezes pode ser, inclusive patrimônio, direito, de propriedade contra a vida. Então, se você, por exemplo, instala uma cerca elétrica na sua residência e por alguma razão o agressor lá, ele tenta pular o seu muro e fica enroscado numa cerca elétrica. As cercas elétricas, elas não são projetadas para matar, elas são projetadas para repelir. Mas se de repente ele ficou enroscado e de tantos choques que ele foi levando, ele acabou morrendo. Então, o seu direito de colocar uma cerca elétrica, óbvio que a gente não está falando de armadilha, né, você programar uma armadilha, colocar uma situação para eletrocutar a pessoa que for invadir ali o seu muro, é uma situação, não é isso, a gente está falando de cerca elétrica, né, não é armadilha. Cerca elétrica é um direito que as pessoas têm de colocar para defender o quê? A sua propriedade, o seu patrimônio. E pode acontecer da pessoa tentar invadir o seu patrimônio, a sua propriedade e acabar morrendo no chamado ofendículo, que é essa cerca elétrica. E aí você vai ser processado, você vai ser culpado pela morte daquela pessoa? Não, né, porque você estava ali exercendo a sua legítima defesa, você estava fazendo defendendo a sua propriedade. Então, ali é uma outra discussão em que o direito à vida do agressor perde em relação ao seu direito de propriedade. Então a gente não está nem discutindo vida com vida, né, a vida com propriedade. Então veja que a vida realmente ela cede a partir desses direitos todos, né, do caso concreto que precisa ser analisado. Então, essas discussões sobre o direito à vida
elas são complexas e elas não se resolvem assim de forma simples, né? Sempre você tem que analisar o caso concreto. Não tem respostas a priorísticas, né? Não tem respostas prontas, né? Você tem que sempre analisar o caso concreto para saber. O STF já tem essas decisões que a gente comentou. Nós temos o ADPF 54 que já delineou essa questão do feto anencefalo, autorizando o aborto do feto sem cérebro. Uma das concepções de vida a gente viu que é a do sistema nervoso, do tronco encefálico. Em 2016, teve aquele precedente em que foi reconhecido o aborto até o terceiro mês de gestação por uma das turmas do Supremo. Ainda está em discussão uma ação definitiva, aí sim, que vai definir se o aborto é aceito pela nossa legislação ou se não é aceito pela nossa legislação. No fim das contas, a gente vê que o aborto ele é um tema bastante complexo, né? A vida, na verdade, a vida é um tema bastante complexo e que tem questões multidisciplinar e que, de fato, não tem uma resposta pronta, né? Você tem que sempre analisar. É um direito fundamental, está garantido ali na nossa Constituição, lá no artigo 5º, mas, de fato, não é uma questão fácil, né? Um outro direito fundamental que a gente pode começar a conversar além da vida, é o direito à igualdade. Olha só, nós temos aqui. Deixa eu seguir na sequência aqui. Eu falei liberdade, eu falei igualdade, mas é liberdade, né? Para a gente ir na sequência, do jeito que está aqui, né? A vida, agora a liberdade. Então, o que a nossa Constituição fala sobre o direito à liberdade? A gente tem que entender, olha aí, voltamos aqui, ó. Agora a gente saiu do direito à vida, agora a gente está falando sobre o direito à liberdade, tá bom? É o segundo direito fundamental lá do artigo 5º, né? Existe um princípio geral da liberdade, que é a liberdade tem várias concepções: liberdade de crença, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento. A gente vai fazer uma análise de algumas dessas acepções da liberdade. Mas no tocante à liberdade de ação, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer dentro do ordenamento jurídico brasileiro e que a Constituição me assegura, é importante a gente ter em mente esses dois princípios. O princípio geral, que é direcionado ao particular, e o princípio específico direcionado ao agente público. Então, vamos fazer essa diferença entre o princípio o princípio da liberdade destinado, o princípio da liberdade destinado ao particular, no sentido de que o particular pode fazer tudo o que não for proibido por lei. Ou seja, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Bom, se eu sou um particular, eu posso fazer tudo o que a lei não me proíbe. Esse é o princípio geral da liberdade de ação, destinados aos particulares. Agora, se eu sou um agente público, um funcionário público, eu só posso fazer o que a lei permite ou o que a lei mandar.
isso precisa ficar muito claro, porque esse princípio da liberdade, ele é, eh, ele é crucial para você entender eh, como é que é organizado ali a nossa, eh, a nossa liberdade perante a Constituição. Se eu sou uma pessoa, eu acho que alguém abriu o vídeo, o áudio, quer fazer alguma pergunta? Acho que foi o Pedro, né? Não? Aí abriu e fechou de novo. Então, a base legal, ela está no artigo 5º, inciso 2º. Então, lembra, aqui é o caput, né, que a gente tá vendo sobre os direitos fundamentais, e aqui no inciso 2º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então eu tenho ampla liberdade para poder fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei proibir, eu não posso fazer. Então, posso vender drogas? Não. Por quê? Porque a lei me proíbe. Eu posso vender coxinha? Sim, né, porque a lei não proíbe vender coxinha, né. E assim sucessivamente, eu posso fazer qualquer coisa que a lei não proíbe. Eu sou um particular, eu posso fazer qualquer coisa que a lei não me proíbe. Já se eu sou um prefeito, se eu sou um governador, se eu sou um agente público, se eu sou esse agente público, eu só posso fazer o que a lei me permitir. Ah, eu sou um prefeito, eu sou um agente público, eu quero comprar um carro, uma limousine para me levar para o trabalho todo dia. Eu posso fazer isso? Bom, eu sou um agente público, eu preciso ver o que a lei diz sobre isso. Se a lei permitir que eu faça essa compra, aí eu posso fazer. Se a lei não permitir, eu não posso fazer. Se a lei, mandar que eu faça essa compra ou permitir que eu faça essa compra, aí eu posso fazer essa compra. E aí nós temos, né, dentro do sistema público, uma regra muito rígida sobre licitações, ou seja, sobre aquisições, da de objetos, né, de compras, né, que há uma preocupação muito significativa da Constituição de respeito ao dinheiro público, para que o dinheiro público não seja utilizado de forma, irregular. Então, aos agentes públicos, só podem fazer o que a lei mandar ou permitir. E ao particular, pode fazer o que for possível, o que a lei não proibir. Então esses são os principais aspectos da liberdade de ação. Liberdade de ação direcionada ao particular, liberdade de ação direcionada ao agente público. Bom, outro aspecto da liberdade, o direito de liberdade, que é esse segundo direito que a gente está vendo sobre as liberdades individuais, direitos fundamentais, é a liberdade de locomoção. O que é a liberdade de locomoção? Bom, é a chamada liberdade de ir e vir. Você pode se locomover em tempos de paz, no território nacional, para qualquer lugar. Você não precisa, de passaporte, né, para entrar nos outros estados. Você tem livre trânsito e você tem, liberdade para poder, eh, ir e vir, né. A garantia é uma garantia constitucional assegurada no artigo 5º, inciso, 15, liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Coisas que em outros países talvez você não encontre essa liberdade, né, de locomoção. Eu estava vendo uma entrevista uma vez, um dia desses, né, sobre um
uma pessoa, um empresário que ele foi para a China, né, e ele estava falando que na China, determinados estados, você não pode migrar para outros estados, ou seja, cidades, determinada cidade, você não pode migrar para outra cidade. Então, tipo, quem nasce no Piauí não pode migrar para São Paulo e vice-versa, quem nasce no Amapá não pode migrar, para o Amazonas e assim sucessivamente. Ou seja, você tem, restrição à sua liberdade de locomoção, coisa que nossa Constituição não faz, né. Nossa Constituição, ela tem por regra uma garantia constitucional da liberdade de locomoção. Eu posso me deslocar a qualquer ponto do território nacional e não posso ser impedido de fazer isso. Imagina que entre Timon e Teresina, ou entre o Maranhão e o Piauí, tem uma ponte, né? Imagina se fosse estabelecido ali uma, uma barreira, né? Em que você só pudesse entrar se o governo do Piauí autorizasse, e vice-versa, você só poderia entrar no Maranhão se o governo do Maranhão autorizasse que você entrasse, né, tivesse de ser tipo um passaporte, alguma coisa assim. Imagina como seria, né, a nossa vida. Bom, essa restrição, de cara, ela é inconstitucional, uma vez que a nossa Constituição não permite, né. A liberdade de locomoção, portanto, é uma garantia constitucional. Bom, mas até o direito à vida, que é o direito à vida, tem restrições, que a gente já viu, né, pena de morte, aborto, legítima defesa, o que dirá a liberdade de locomoção, né. Então, nenhum direito é absoluto, isso é uma regra geral que tem nos direitos fundamentais. Se você imaginar que um direito tal, ele é absoluto e, portanto, ele passa por cima dos demais, isso não existe, porque todos os direitos, eles sofrem restrição. Todos os direitos, inclusive o direito à vida, sofre restrição. E o de liberdade não é diferente. E onde pode estar a restrição do direito de liberdade de locomoção? Bom, a primeira restrição que a gente pode falar é no estado de sítio. Bom, o estado de sítio, ele está previsto lá no 139 da Constituição, o artigo 139, quando existem algumas situações quando existem algumas situações em que, eh o artigo 139 da Constituição diz assim, ó: "Na vigência de estado de sítio, decretado com fundamento no 137(1), só podem ser tomadas contra a pessoa as seguintes medidas: obrigação de permanecer em local determinado, detenção em edifício destinados ao acusado de crimes comuns, restrição relativa à inviolabilidade da correspondência, sigilo da comunicação, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção em serviço público e requisição de bens. Como aqui está dizendo, você você está obrigado a permanecer em uma localidade determinada, então você está com a sua restrição ao direito de locomoção. No estado de sítio, quando for decretado o estado de sítio, aí o estado de sítio tem, as hipóteses aqui no 137 de possibilidade do presidente da república decretar esse, estado de sítio. Quando é que ele vai decretar? Bom, quando houver comoção grave de repercussão nacional, então situações e calamidade, situações em que o estado de defesa decretado não conseguiu resolver, situações de grande comoção, em que há uma desorganização muito grande no país, pode ser decretado o chamado estado de sítio. Ou também no caso de estado de guerra, né, declaração de estado de guerra, aí é mais óbvio isso, né, porque o Brasil está em guerra, então a declaração do estado de sítio, e até para não permitir, uma melhor vulnerabilidade do Brasil no tocante à guerra, pode sim se estabelecer regras de restrição à liberdade de locomoção. Então, de fato,
quando você tem a liberdade de locomoção como um direito fundamental, ele pode sofrer restrições, decorrentes do estado de sítio, tá. A liberdade de locomoção, ela também pode, sofrer restrição a partir do Instituto das Prisões, né, da prisão. Então, uma pessoa pode ser presa, ela vai ter, óbvio, a liberdade de locomoção dela restrita. E em que, hipóteses, uma pessoa, um cidadão pode ter a sua liberdade de locomoção restrita? Imaginamos que não estamos falando de estado de sítio, né, que no estado de sítio é uma restrição geral para conter uma determinada situação de calamidade ou de guerra, e aí você pode ter a sua liberdade de locomoção restrita, mas aqui a gente está falando de questões mesmo individuais, direcionadas a uma pessoa em particular, ou a um grupo de pessoas. No caso de uma organização criminosa, por exemplo, de uma quadrilha, mas é diferente lá do estado de sítio, que é geral, essas restrições de prisão, elas são individualizadas, né. Bom, então, primeira situação em que a pessoa pode ter a restrição de locomoção é no caso de flagrante delito. O que é um flagrante delito? Bom, o flagrante delito é quando uma pessoa, eh, está dentro das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, é importante, ler o Código de Processo Penal, só colocar o CPP no Google. CPP é Código de Processo Penal, tá? Código de Processo Penal. É a legislação que fala sobre o funcionamento da justiça criminal. Então, lá é o artigo 302. Então, você busca aqui o artigo 302 e aqui a lei, de forma didática, ela explica para você o que é flagrante delito. Bom, quem está em flagrante delito é quem está cometendo a infração penal. Então, pode ser um crime, a pessoa está cometendo um crime. Então, nesse momento que ela está cometendo, ela pode, ser presa porque ela está cometendo um crime, né, em flagrante. Então, neste caso, é possível restringir a liberdade dela. Precisa de uma ordem judicial, precisa de uma decisão judicial, precisa de uma sentença. Não, não precisa, porque a pessoa está em flagrante. Se ela está em flagrante, a própria lei autoriza essa prisão. Ó, é só você ler aqui o artigo antecedente, o artigo 301, que diz assim: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, ou seja, qualquer pessoa pode e as autoridades devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer pessoa que for encontrada na situação de flagrante delito pode ser presa, pode ter a restrição da sua liberdade de locomoção, isso garantido pela lei e pela própria Constituição. E aí, por isso que a lei faz a preocupação de detalhar quais são as situações e que se considera flagrante delito. A primeira delas é quem está cometendo a infração, a segunda é quem acaba de cometê-la. Então, primeira situação que a pessoa está cometendo, segunda, ela acabou de cometer. A terceira situação, a pessoa é perseguida, logo após o crime, ela foge e é perseguida pela autoridade ou pela vítima, que a lei chama de ofendido, ou por qualquer pessoa. Pode ser essa perseguição ser tanto por uma autoridade, pela polícia, quanto pela vítima, que a lei chama de ofendido, ou por qualquer pessoa do povo que passou a perseguir ali aquela aquela pessoa que acabou de cometer o crime, né, numa situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, a autoridade ela não viu a pessoa cometendo o crime, mas ela passou a perseguir porque aquela pessoa ali presumidamente, é o autor de uma infração,
está correndo, a vítima gritando atrás dele, algo do tipo pega ladrão, aquelas coisas todas. Então, se presume que ele é o autor da infração. Então, a perseguição também é um caso de flagrante. Aí eu chamo a atenção sobre essa perseguição, porque essa perseguição ela pode durar muito tempo. É só você pensar nos casos daquelas quadrilhas que assaltam banco nas cidades do interior e após o assalto elas se embrenham na mata e a polícia fica perseguindo. Então a polícia fica perseguindo 1 hora, 2 horas, 10 horas, 12 horas, 1 dia, 2 dias, as equipes ficam se revezando. Enquanto houver perseguição, o estado de flagrante ainda está acontecendo, porque muita gente tem o folclore de que, com 24 horas o flagrante ele desaparece, né. Na verdade, se você procurar aí, você não vai encontrar nada de 24 horas, né. Então esse é um folclore que surgiu, a partir, de não se sabe o quê, né, para que alguém começasse a falar: "Não, a partir de 24 horas não tem mais flagrante". Bom, a lei não fala isso, a lei fala que se a pessoa é perseguida, em situação que faça presumir ser o autor da infração, então ela está em flagrante delito o tempo em que durar a perseguição. Ah, professor, mas foram 5 dias de perseguição, dentro da mata lá, procurando a quadrilha. A hora que encontrar, eles estão em flagrante delito. E já passou bem mais que 24 horas, né. E a última hipótese de perseguição de flagrante é quando a pessoa é encontrada, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. Então, assim, você não presenciou o crime, não foi cometendo a infração, não acabou de cometê-la, ele não é perseguido, mas ele é encontrado. Veja, então, um exemplo hipotético, né, a pessoa está com uma televisão 4 horas da manhã andando na rua com uma televisão nas costas. Essa pessoa é encontrada com um instrumento que pode ser, decorrente de um furto, né. Você não concorda comigo? Uma pessoa 4 horas da manhã andando na rua com uma televisão, no mínimo é suspeito, né. Ou andando lá com um botijão de gás, né. Pode ter pode ter furtado em algum lugar, né. Ou não? A Rita abriu aí o microfone, depois fechou de novo. É só para dizer que com certeza, professor, santo É. essa aí não é não, o que que ele quer no meio da rua, a não ser que esteja tendo uma festa na casa dele e acabou o gás, né. É, pode ser, né. Acabou o gás, ele tá lá levando o botijão para comprar 4 horas da manhã, tudo fechado, né. Enfim, eh, de fato, eh, se ele é encontrado com instrumentos nesse exemplo, né, hipotético, em que se presume que ele é o autor da infração, ele ainda está considerado em flagrante delito. Veja que ninguém viu ele cometendo, ninguém perseguiu, né, mas ele foi encontrado com objeto que faz ele presumir ser o autor da infração. Então essas 4 hipóteses de flagrante delito, é possível que a pessoa tenha restrição da sua liberdade. Óbvio, né, uma vez restrita a liberdade, tem que ser levado a uma delegacia, o delegado tem que fazer um documento jurídico chamado auto de prisão em flagrante, que é onde vai documentar todas as circunstâncias em que foi feita essa prisão, e no prazo de 24 horas a contar da prisão tem que ser levado a um juiz, à presença de um juiz para, a audiência de custódia. Então, a justiça ela funciona sempre em plantão, justamente para esses casos e para outros casos, né.
Então sempre você vai ter um juiz de plantão todos os dias, um promotor de plantão, um defensor público de plantão, ou seja, que é justamente para essas situações. Então a pessoa tem que ser, imagina, ela foi presa 4 horas da manhã, em 24 horas ela tem que ser apresentada a um juiz, ou seja, até 4 horas da manhã do dia seguinte, ela tem que ser, um juiz tem que ter apreciado este caso, né? Até para saber se essa prisão é legal ou ilegal. Porque se ela for legal, ela é permitida. A nossa Constituição permite. É, a nossa Constituição permite a prisão em decorrência do flagrante delito. Tá? Outra situação em que a nossa Constituição permite é por ordem de uma autoridade. Tá? Essa ordem dessa autoridade significa de um juiz, né, por ordem escrita. Então, essa segunda forma da pessoa perder a sua liberdade de locomoção é quando um juiz assim ordena, através de um chamado mandado de prisão. A gente já mostrou para vocês aqui o Banco Nacional, né, de monitoramento das prisões. Então, você pode botar o nome lá da pessoa que tem uma ordem de prisão, e aí vai aparecer lá que ela tem uma ordem de prisão, um mandado de prisão assinado por um juiz para que ela seja restrita à liberdade, ela seja presa, né? Então é a segunda hipótese, quando um juiz ordena esta prisão. A terceira prisão é em caso de prisão civil. Prisão civil, a gente não está falando sobre crimes aqui, a gente está falando, quando a prisão civil, como o nome já diz, né, é uma prisão decorrente do descumprimento, hoje em dia, apesar dela estar prevista para 2 tipos de situações, que é no caso do devedor de pensão de alimentos, quem não paga a pensão alimentícia, e no caso do depositário infiel, que é uma categoria jurídica de uma pessoa que recebeu um bem em depósito e na hora de buscar esse bem, na hora que for preciso ele devolver este bem, ele não devolve mais ou ele não tem mais esse bem, então ele é considerado um depositário infiel. Apesar da nossa Constituição prever essas 2 hipóteses de prisão civil, ou seja, não é prisão por crime, na prática, a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional sobre direitos humanos, essa segunda forma de prisão, que é a prisão do depositário, ela deixou de ter aplicação direta no Brasil. Então, nós temos hoje, por conta de um tratado internacional chamado Pacto de São José da Costa Rica, apenas a hipótese de prisão civil por devedor de alimentos, tá? Por devedor de alimentos, ou seja, aquela pessoa que tem uma pensão de alimentos fixados pela justiça e descumpre, não paga, né? Então, esses são os casos de prisão civil, tá? E a gente tem também a prisão penal, que ela é não decorrente de uma sentença final, definitiva, como aquele número 2 ali, mas ela é uma ordem ainda temporária, uma ordem provisória, uma ordem precária, que são as prisões chamadas as prisões temporárias, que é uma prisão por um tempo determinado para determinados crimes. Existe essa previsão na nossa legislação e a Constituição autoriza que haja essa prisão temporária. Existe a prisão preventiva, que também é uma prisão que é utilizada não como forma de condenação definitiva, mas como uma forma de proteção ao processo. Imagina aquela situação da pessoa estar danificando as provas, está
destruindo as provas, está ameaçando testemunhas ou está matando testemunhas, pode ser uma hipótese de queima de arquivo. Então, aquela pessoa ela precisa aguardar o processo. Imagina, ela está respondendo a um processo e, na medida que está respondendo esse processo, ela está também apagando as provas, destruindo as provas. Então essa pessoa ela precisa ser recolhida, reclusa, ela não pode aguardar o processo em liberdade, justamente para preservar a verdade dos fatos, porque se ele está destruindo as provas, não vai haver prova para condenação, e sem prova a pessoa não pode ser condenada. Então, numa situação dessa, a lei autoriza a chamada prisão preventiva, numa situação dessas e também em outras. A lei autoriza a chamada prisão preventiva, que é, como o nome já diz, né, é para proteger, para prevenir danos ao processo, às provas, às testemunhas, ao bom desenvolvimento do processo. Essa prisão preventiva, diferente da temporária, ela não tem um prazo determinado, ela precisa ser reavaliada a cada 90 dias, mas ela não tem assim um prazo fixo, né, diferente da temporária, né, que tem um prazo determinado, ou é 10 dias, ou é 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de necessidade. Deu o prazo, se a prisão é temporária, deu o prazo, a pessoa tem que ser posta em liberdade. E o processo continua. A prisão preventiva não tem prazo, então a pessoa, se está nessa condição de prisão preventiva, ela está restrita da liberdade dela. Ah, mas e se ela foi inocente no final do processo, não tiver provas que ela foi culpada, ou tiver provas que foi outra pessoa e ela é inocente e é absolvida? Ela vai poder processar o Estado? Bom, em regra não. Não é possível a pessoa que foi presa ou numa prisão temporária ou numa prisão preventiva processar o Estado, a não ser que ela prove alguma coisa como um conluio, que houve uma má-fé, que houve uma situação deliberada para processá-la, né, mas via de Eu sei, regra. professor. Oi, pois não, Pedro. Pode até falar a questão que processar em questão tipo, sujar a imagem dela, né? Que não vou poder conseguir mais nada. Não, mas existe, quando a gente trabalha em responsabilidade civil do Estado, existe alguns atos que o Estado ele não responde, não responde. Ele é, vamos dizer assim, imune, né? Os atos de soberania, o ato de um poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, são geralmente atos de soberania. Quando um juiz condena alguém a uma pena de prisão, é um ato de soberania do Estado. No final das contas, é o Estado brasileiro que está punindo aquela pessoa, não é um juiz em específico, é o Estado. O juiz é um agente do Estado, ele é um agente público representante ali daquela parcela de poder do Estado. Então, veja, o Estado, ele não pode ser punido, ele não pode ser processado, salvo numa situação dessa que eu falei, num conluio, uma armação, uma questão dolosa, intencional para prejudicar uma determinada pessoa. Mas fora dessas situações, ele não pode ser, o Estado não pode ser punido por exercer a jurisdição. O que é a jurisdição? A jurisdição é aquele ato de um juiz julgar um determinado caso concreto. Então, se o juiz, ao julgar aquele determinado caso concreto, decide, por alguma razão, presente determinados elementos que aquela pessoa precisa guardar presa, ou prisão temporária, ou prisão preventiva, e ao final do processo ela consegue provar a inocência dela e ser absolvido, ela não teria como processar o Estado pelo Estado ter exercido o seu ato de jurisdição. É um direito de soberania. Você já imaginou se toda pessoa que fosse absolvida, ela fosse processar o Estado e
sem a gente alegar que houve erro judiciário, tá, um erro, intencional, um conluio, uma combinação, alguma coisa assim para prejudicar deliberadamente aquela pessoa. Mas se toda pessoa que fosse absorvida num processo penal fosse processar o Estado, para, receber danos morais pela sua imagem, alguma coisa assim, Pedro, como você falou, eh, iria causar uma situação que iria ser, contra-econômico, antieconômico, o Estado processar as pessoas, porque existe uma probabilidade do Estado não conseguir provar, por falta de provas, pelo perecimento das provas, por desaparecimento das provas, por N razão, o Estado não vai conseguir condenar aquela pessoa, provar e condenar. E isso poderia gerar um passivo para o Estado muito grande, porque a cada absolvição, o Estado vai ter que indenizar aquela pessoa. Na verdade, atos de soberania, o Estado não pode responder, civilmente falando, em termos de indenização, exceto exceto em 2 situações, ó, foi até interessante você falar, Pedro, que no artigo 5º, que é esse que a gente está estudando, deixa eu voltar para ele aqui. No artigo 5º, lá no começo, lá no final, na verdade, dos incisos, no finalzinho dos incisos, eu não sei se é o 78 ou 77 dos incisos do artigo 5º, tem bem aqui, ó, no inciso 75, ó: "O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, bem como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença". Então, Pedro, assim, para a pessoa ter direito a uma indenização do Estado, nessa área nessa área jurídica judicial, né, por ser processado e tal, ela precisa demonstrar uma dessas 2 situações aqui. Primeiro, que ela ficou presa além do tempo fixado na sentença, a sentença diz que ela tinha que ficar presa 5 anos, ela ficou presa 5 anos e 1 dia, 5 anos e 1 minuto, 5 anos e 1 segundo, enfim. Ela ficou presa além do tempo fixado na sentença, ela tem direito a uma indenização, porque a Constituição manda assim fazer. E aquela pessoa que foi vítima de um erro judiciário. Aquela pessoa que foi vítima de um erro judiciário, aí sim ela tem o direito de pedir uma indenização para o Estado. Mas como é que eu vou demonstrar que houve um erro judiciário? Bom, primeiro a pessoa precisa ter sido condenada e indevidamente. Então ela foi condenada, ela foi para a prisão, ela cumpriu pena e em seguida ela entrou com um pedido de revisão criminal. É assim que eu consigo identificar o erro judiciário, Pedro. O que é a revisão criminal? A revisão criminal é uma ação em que depois que o processo criminal todo encerra, e a pessoa já é condenada e não tem mais recursos para utilizar, já utilizou todos os recursos, então ela já está cumprindo pena, aparece uma prova nova, aparece uma prova definitiva que vai inocentar ela, que vai, esclarecer por todas as provas de que ela não foi ela, e que essa prova não existia na época do processo. Exemplos claríssimos são os DNAs, né, casos que as pessoas foram condenadas, por exemplo, por estupro e depois, anos depois se consegue um exame de DNA para provar que, o material encontrado com a vítima não era o material do acusado, né, era de uma outra pessoa, ou seja, de fato, houve um erro judiciário. Nesta hipótese de que houve um erro judiciário, aí sim, Pedro, é possível. Agora, nessa hipótese de eu te dizer que a pessoa está respondendo a um processo, ela foi colocada em prisão preventiva, ela foi colocada em prisão temporária e depois ela foi considerada absolvida, significa que o Estado não errou, não é um erro judiciário, então ela era inocente. Ah, mas eu fiquei preso, sei lá, 30 dias, 40 dias. Bom, essa é uma prisão prevista na lei de aplicação
módica, ou seja, não é regra. Você vai encontrar de 100 pessoas que estão respondendo ao processo criminal, uma pequena parte pode ser atingido por essa prisão temporária ou essa prisão preventiva. A grande parte vai aguardar o processo em liberdade, né? Então, essa é a regra geral, que as pessoas aguardem o processo em liberdade. E se ela ficou presa os 10 dias, 15 dias, 20 dias, seja quantos dias for, e ao final do processo ela foi considerada absolvida, significa que o Estado não errou, não é erro judiciário. Significa que ela foi absolvida. Significa que haviam elementos naquele momento do processo que autorizavam que ela fosse para o sistema penal, para que ela fosse restrita à liberdade dela. Tipo o quê, Pedro? Tipo, estava ameaçando as testemunhas. Tipo, estava com passagem comprada já, com passaporte, tudo lá para o exterior, então ele ia fugir, né? Então são situações em que demonstram que havia necessidade dessa prisão. Se havia necessidade dessa prisão, o judiciário agiu corretamente, então não há por que processar, tá. Mas se o judiciário errou, vai indenizar, e tanto quanto aquele que ficou preso além do tempo definido na sentença. Entendeu, Pedro? Então não é todo o caso. Entendido, professor. Muito obrigado. Mesmo sendo uma situação bastante constrangedora para a pessoa, né, ela ser reclusa, né, ainda sendo, processada, ou seja, ainda não tem uma sentença definitiva, mas se um juiz assim decidiu dela ser reclusa, é porque houve algum motivo naquele momento para ela ser reclusa, como por exemplo esse caso, né, o desvio de provas, né, eliminação de provas. Uma outra hipótese de prisão penal é prisão por extradição. A extradição é quando um estrangeiro está aqui no território brasileiro e um estado estrangeiro pede para que ele seja extraditado para ir para responder o processo lá. Então imagina uma pessoa, sei lá, na Itália, cometeu um crime e fugiu para cá, para o Brasil. Então, é possível que haja essa extradição, ou seja, esse estrangeiro ele seja extraditado do Brasil para lá para a Itália, para ele poder ser processado. E, Nesse professor, caso oi, diga lá. é o caso do Daniel Alves, aquele jogador, que ele foi preso lá, mas só que os advogados dele queriam que mandasse ele para cá, pro Brasil, para ele ser julgado aqui no Brasil. E aqui, né, ele conseguiu um meio de diminuir a pena, mas não deixaram ele vir para cá, ser julgado aqui no Brasil. Nesse caso aí, seria o contrário, né, seria, imagina que não fosse o Daniel Alves, fosse um jogador estrangeiro, que não fosse brasileiro, que tivesse cometido o crime lá e tivesse vindo para cá para o Brasil, tipo fugir, se esconder, alguma coisa assim. E aí o Estado lá sabe, localiza ele aqui e pede para o Estado brasileiro fazer a extradição dele para lá. Nesse caso, é possível fazer uma prisão cautelar para fins de extradição, para ele não fugir de novo, não se esconder de novo. Aí prende para fins de extradição e enquanto o processo de extradição está acontecendo, ele está preso. E aí, se a extradição for vitoriosa, se o Supremo Tribunal Federal, que é o único tribunal que autoriza a extradição, é, concordar com a extradição, ele vai lá para responder ao país dele. Um detalhe com relação à extradição é que nenhum brasileiro pode ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado tem algumas regras sobre a extradição dele. Mas o brasileiro, em regra, não pode ser extraditado. Ou seja, se foi o que aconteceu com o Robinho. Então, o Robinho, pelo que a justiça, eu acho que foi da Espanha, né, apurou, ele cometeu um crime naquele lugar e veio para o Brasil fugido, né, veio se esconder no Brasil, fugiu para o Brasil para estar imune da responsabilidade criminal. E aí, o que seria o caso numa situação dessa, né? Normalmente seria pedir a extradição, ou seja, o Estado
lá à Espanha, pede a extradição daquela pessoa para ela ir voltar para lá para ela responder ao processo. Só que tem uma regra na Constituição brasileira que nenhum brasileiro pode ser extraditado. Um brasileiro nato não pode ser extraditado. E o Robinho é brasileiro, então ele não podia ser extraditado. E aí, acharam uma solução curiosa, né, ao invés de extraditá-lo para ele ser processado lá e cumprir a pena lá, o que não é permitido pela nossa legislação, fizeram o contrário, né, permi pe pediram para que a sentença fosse executada no Brasil, né, numa prisão brasileira, e que a sentença fosse executada. Então, isso é possível, sentenças estrangeiras podem ser executadas no Brasil, desde que passem pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. O STJ faz uma filtragem se aquela sentença pode ser executada no Brasil, uma sentença estrangeira, e aí, essa sentença estrangeira, uma vez que o STJ ele valida ela pode ter valor jurídico aqui no Brasil e ser executada no Brasil. E foi isso que aconteceu com ele, né, foi um caso bastante curioso, né, porque ele não podia ser extraditado, porque ele é brasileiro, mas a sentença pôde ser executada no território nacional, numa prisão brasileira, por um crime cometido no estrangeiro. Então a prisão penal para extradição é possível, também é uma das hipóteses de restrição à liberdade, tá. A regra é que você só deva ser restrita à sua liberdade na prisão definitiva, porque existe um princípio na nossa Constituição, que é o princípio da presunção da inocência. Ele está lá no artigo 5º, inciso, 57. Então você vai aqui, ó, artigo 5º, inciso 57, né. Ninguém será privado ninguém será, perdão, cadê o 57? Eu tô lendo errado. Aqui, ó, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né. Esse é um princípio que garante que as pessoas só possam ser, restritas à sua locomoção, né, só possam ser restritas à sua locomoção em caso de crime, né, após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Bom, o trânsito em julgado, ele está definido na nossa legislação, numa lei chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então eu coloco aqui, Lei de Introdução Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa daqui, ó, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está previsto no artigo 6º, parágrafo 3º. Então, eu vou lá no artigo 6º para descobrir o que é o trânsito em julgado, né. Artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato, geral, respeitados o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Então, o que é trânsito em julgado? Aqui, ó, parágrafo 3º. Chama-se de coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que não caiba mais recurso. Já não caiba mais recurso. Então, eu só posso considerar, que a pessoa perdeu a presunção da inocência dela a partir do momento em que há uma sentença condenatória, em que há o trânsito em julgado. Então é importante, né, ter esse marco, né. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, tá bom? E aí tem o HC 152.752, que é um caso polêmico, né, que envolveu o ex-presidente Lula, que agora é o atual presidente, e que, o Supremo mudou o posicionamento em que era permitido a execução de pena a partir de uma decisão em segunda instância, ou seja, não era decisão final, não precisava do trânsito em julgado. E aí depois essa decisão foi revertida tempos depois,
porque o Supremo entendeu que, de fato, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, de acordo com o que está escrito aí no artigo 5º, inciso 57. E aí, voltou atrás do posicionamento que tinha dado antes, e aí entendeu que precisava do trânsito julgado para iniciar a execução de uma pena no Brasil. E esta é a posição dominante atualmente. Exige-se, para uma sentença penal ser passível de começar o cumprimento, ou seja, a pessoa poder ir para o sistema penal, poder ir para a cadeia, né, para a prisão, né, ela precisa de que ocorra esse fenômeno chamado do trânsito em julgado, que, como a gente viu, né, é aquela decisão que não cabe mais recurso. Então, enquanto couber recursos possíveis, previstos na legislação, a pessoa não pode ir para o sistema prisional, exceto naquelas hipóteses em que a gente já falou, né, nas prisões temporárias, prisão preventiva, mas em decorrência de prisão definitiva, só depois do trânsito em julgado, tá bom? Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que não são a favor, são contra, essa é uma discussão bastante polêmica, né? Mas hoje a posição que prevalece é que precisa do trânsito ser julgado para a decisão ser cumprida, tá? A prisão provisória, a gente já viu que é aquelas decorrentes de alimentos, a prisão civil. A prisão temporária está na Lei Federal 7960, de 1989. A prisão preventiva está regulada no artigo 312 do Código de Processo Penal, e a prisão para extradição está no artigo 84 da lei da imigração, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. Bom, aí aqui a gente fica, vamos encerrar por aqui hoje, né, para que não fique muito conteúdo, e a gente continua na próxima na próxima aula com a liberdade de pensamento, tá bom? Boa noite aí para todo mundo. Nós nos vemos na próxima aula. Na próxima aula vai ter, né? Presencial, né? Boa noite. Ah, valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite.